Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Elas Pautam. A lei do feminicídio completou 10 anos em 2025. Embora seja classificado como crime hediondo, os órgãos de segurança pública registram a cada ano aumentos significativos das mortes de mulheres unicamente pelo fato de serem mulheres. Segundo dados do Mapa da Segurança Pública, 4 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. As consequências da violência que leva ao feminicídio afetam além das vítimas. Para se ter uma ideia, os dados apontam que 59% eram mães, ou seja, deixam números relevantes de órfãos. E no Rio Grande do Sul, houve um agravamento dessa violência, o que levou à criação de uma comissão externa da Câmara para monitorar, fiscalizar e propor medidas para enfrentar a violência letal de gênero. E para conhecer melhor essa realidade, vamos conversar nesta edição com a coordenadora da comissão externa, deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, e com a deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia. Ela relatou a proposta que criou o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Muito bem-vindas, deputadas. Muito obrigada por atender o nosso convite. Bom, para começar, eu gostaria que as senhoras comentassem, porque o Ministério da Justiça fez um levantamento e mostrou que o número de violências, no geral, ocorreu uma redução nesse último ano, dos vários tipos de violência, inclusive dos homicídios, latrocínios. No entanto, o feminicídio e o estupro contra mulheres teve um aumento. Gostaria que a senhora começar pela senhora, deputada Melchiona. A que se deve esse aumento justamente contra as mulheres? Olha, Regina, é um prazer estar aqui contigo, com a Silvia Cristina, com todos os nossos telespectadores. Os casos de estupro teve um aumento significativo nos últimos anos, né? Passou de 66 mil vítimas em 2020 para 83 mil vítimas em 2024, tudo conforme o mapa de segurança pública que tu também relataste. Eu acho que existe uma epidemia de violência contra as mulheres histórica, muito violenta, né? No caso de feminicídios, né? Crimes brutais contra as mulheres, a maioria perpetrados por companheiros ou ex-companheiros de forma, né, extremamente violenta. O registro pode ter aumentado em função das campanhas de conscientização, o que é importante, porque a gente ainda tem uma cultura do estupro de culpabilizar a vítima, infelizmente, por conta dessa raiz machista e patriarcal da nossa sociedade. Então, vítimas que ficam com dúvida na hora de fazer o registro, seja de estupro, de ser culpabilizada, seja de violência doméstica e familiar. Tu relataste, eu estou presidente, coordenadora da Comissão Externa dos Feminicídios no Rio Grande do Sul. Nós tivemos, Silvia, na Páscoa, 10 casos de mulheres. Não é um número, né? São 10 mulheres que foram assassinadas num feriadão. É uma coisa, uma brutalidade sem tamanho. Aí nós resolvemos, de todas as deputadas federais, fazer essa comissão externa. E começamos a fazer as oitivas nos órgãos, fomos ao governador, fomos no Ministério da Justiça com Lewandowski, fizemos reunião com especialistas, com movimentos feministas e movimentos de mulheres. E a Zero Hora fez uma matéria muito importante sobre a vida dessas 10 mulheres assassinadas antes do assassinato. Então a gente vai ver que boa parte das vítimas não tinha medida protetiva, não tinha procurado o Estado, né? Nas estatísticas do Rio Grande do Sul, 87% não tinham medidas protetivas. Ponto 1, isso também é responsabilidade do Estado, porque as mulheres não estão se sentindo seguras para fazer a denúncia. Então, tem uma campanha de prevenção, de busca ativa que tem que ser anterior. Em briga de marido e mulher, todo mundo mete a colher e todos têm que se meter para preservar a vida. Segundo, boa parte das mulheres, pelos relatos de familiares, tem um caso de uma mãe que relata, a filha foi assassinada, que a filha não achava que o companheiro, ex-companheiro, seria capaz de assassiná-la. E aí, é essa questão da rede de apoio toda, dos familiares, dos órgãos de saúde, da educação, da gente não aceitar, né, a lógica e mostrar para essa mulher e para a sociedade que uma agressão reiterada, sim, é risco de feminicídio.
2, os casos de medidas protetivas. Nós temos mulheres sobre medidas protetivas. Só que muitas delas é um papel expedido pelo judiciário dizendo que o agressor não pode ficar não sei quantos quilômetros ou metros da vítima. Enquanto nós temos medidas protetivas extremamente eficientes. A Patrulha Maria da Penha, extremamente eficiente, que se chama assim no Rio Grande do Sul, em outros estados tem outros nomes, nem todos os estados têm, por isso é importante trazer para cá. Que é uma patrulha especializada, que tem o contato com a vítima e monitora, passa aqui naquela casa, naquele Federal circuito. Também já está tendo. É extremamente efetiva. Faz 10 anos que não tem ampliação das patrulhas no Rio Grande do Sul, de novas cidades. 114 municípios são cobertos, então nós temos mais de 350 municípios que não têm cobertura. Segunda medida protetiva de grande valia, tornozeleiras eletrônicas. Rio Grande do Sul tem 420 agressores com tornozeleiras eletrônicas. Sabe quantos casos, Silvia, desse agressor chegar perto da vítima e agredi-la com a tornozeleira ali? Nenhum. Nenhum, que é uma medida extremamente efetiva. Legal. A vítima fica no celular e ela pode monitorar seu agressor. Agora, a maior parte das medidas protetivas não obriga o uso de tornozeleira. Tem poucas tornozeleiras disponíveis para que todos os casos... Então, a comissão está vendo todos esses gargalos para fazer um raio-x, um diagnóstico, apontar falhas, buscar melhorar e ampliar esses serviços, integrar a rede de apoio. O feminicídio se combate em rede. É preciso ter rede. E, ao mesmo tempo, é um crime evitável. É fundamental dizer, né, que parem de matar as mulheres, que essa epidemia de violência contra nós precisa parar. Deputada Silvia Cristina, a senhora que avaliou esse plano para enfrentamento, né, da violência contra a mulher, como é que a senhora avalia esse número excessivo de feminicídios? Olha, infelizmente, até os números podem ter dito que deu uma diminuída. Na prática, infelizmente, nós não temos nada o que comemorar, porque os feminicídios, os estupros, eles acontecem o tempo todo. E Fernanda Melchiona, que inclusive é uma grande deputada, estou muito feliz de ela ter assumido essa posição junto com as outras meninas aqui da casa, tem um papel relevante aqui. Só para lembrar que no seu estado, né, que esses dados da segurança pública mostraram que houve uma redução no estado de Rondônia, né? Isso, e que eu, infelizmente, não acredito em 100%. Porque na prática nós não vemos isso, essa não é uma realidade física palpável. Inclusive, nos casos de estupro, até agora já foram 16, um a mais no mesmo período de janeiro a junho, que nós tivemos um aumento. É uma vida a mais que teve, infelizmente, algo muito ruim na vida dela, que é o caso de estupro, de tocar no corpo, né? E infelizmente, a região norte, nós temos números elevadíssimos, não é diferente no sul, então nós estamos em dois extremos. Eu lá no norte, em Rondônia, Fernanda Melchiona, no Rio Grande do Sul, falando em igualdades, não muda esses casos. E quando a gente vê também de outros dados, de ocorrências policiais, que as delegacias foram acionadas por mulheres, aí nós temos centenas de milhares todos os anos e muitos desses casos, infelizmente, não levados em consideração. Então, essas ocorrências, elas ficam paralisadas, paradas ali na delegacia, enquanto tem que dar uma atenção. E aí o Estado dizendo, olha, nós não temos efetivo, nós não conseguimos. Ah, mas foi só um tapa que daqui a pouco vai virar um homicídio e aí nós vamos perder uma vítima, infelizmente, e nessa dificuldade toda a que a gente tem nas gestões, infelizmente, dos estados. Como eu disse no início do programa, 4 mulheres são mortas por dia no Brasil. Segundo o Ministério da Justiça, foram registrados 1.459 feminicídios no país em 2024, o maior número da série histórica. Vamos ver os dados do Mapa da Segurança Pública, produzido a partir de dados dos estados e do Distrito Federal por meio do Sinesp, o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Bom, olha aqui os feminicídios em 2023, né? Foram 1.449 vítimas. Já em 2024, 1.459 vítimas, o que dá uma taxa de 1,33 vítimas por 100 mil mulheres, né? Um aumento de 0,69% de um ano para o outro.
E, da mesma forma, o estupro de mulheres, que foram 71.759 vítimas em 2023 e 71.834 vítimas em 2024. 66 vítimas por 100 mil mulheres, um aumento de 0,10%. 196 mulheres vítimas por dia, né? Isso também é do mapa da Segurança Pública, do Ministério da Justiça. Deputada Melchiona, eu queria que a senhora falasse um pouco desse trabalho da comissão externa, já o que levou, que aumento considerável desse no seu estado, em relação aos outros estados, que levou a Câmara a fazer uma comissão externa? Foi isso, né, Regina? 10 casos de feminicídio num feriado. Foram 10 mulheres assassinadas em cidades que não eram cobertas por políticas como a Maria da Penha, a Patrulha Maria da Penha. A ampla maioria das vítimas não estava sob medida protetiva, mas, como eu digo, também é responsabilidade do Estado. A gente tem que encarar assim. Mas a vítima não estava em medida protetiva. Então, onde o Estado falhou em não se mostrar como uma fonte segura para garantir a vida da mulher? Em que outras estruturas essa mulher poderia ter sido acolhida? Na saúde, na educação, na assistência, os familiares, os amigos, a rede de entorno. Porque, primeiro, repito, briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim. Acho que a Silvia trouxe uma fala aqui que é muito importante. Hoje é um tapa, amanhã é um empurrão, depois de amanhã é um assassinato. Então, a gente romper o ciclo da violência é um desafio de todos. Que medidas efetivas podem ser feitas? Bom, eu acho que tem várias. Primeiro, colocar como prioridade no orçamento em todas as esferas a vida das mulheres, né? A gente ter recursos substanciais no Ministério das Mulheres para construir Casa das Mulheres Brasileiras, estão 2 previstas no Rio Grande do Sul e o Estado está demorando em destinar as áreas. Então, o governador também tem que destinar as áreas para que essa casa possa funcionar como um espectro de atendimento integral às mulheres. Uma em Porto Alegre e uma em Caxias. E é mais que o acolhimento, é uma casa que reúne vários serviços para as mulheres. Acolhimento também em casos de violência. 2, ampliar nos estados a formação dessas delegacias, que existam delegacias especializadas. Hoje nós temos 27 no estado do Rio Grande do Sul, que tem 497 municípios. Depois tem 80 Sala Lilás, ou Sala das Margaridas, né, porque o Estado chama de uma maneira, a União chama de outra. Ou seja, tem 400 municípios que não têm cobertura. Então, vamos se colocar no lugar desta mulher que chega numa cidade do interior, numa delegacia que não é especializada, que todo mundo se conhece, que não vai ter um acolhimento específico, né? Pior quando não houve. O que tu fez para isso acontecer? Porque é isso, quando a gente fala do machismo estrutural, a gente fala dessas frases que aparecem, dessas investigações não feitas. Então, ampliar a estrutura, garantir abrigos e garantir medidas efetivas, que são intermediárias e muito úteis para a preservação da vida. O caso da tornozeleira eletrônica, o que os operadores do direito fazem? Quem pode pedir uma medida protetiva hoje é o Ministério Público ou a vítima. E se delega, às vezes, tornozeleira eletrônica, mas como exceção. Nós temos que colocar a tornozeleira eletrônica como regra em caso de lesão corporal. O delegado não pode pedir também? Não, é o Ministério Público que pede ou a vítima, quando já vai para a medida protetiva, né? Abre o inquérito, etc. E vai o pedido de medida protetiva. Aí o que é a medida protetiva? Quem pede é o Ministério Público ou a vítima. Mas isso tudo pode ser mudado pela legislação, pode ser uma medida preventiva. Tornozeleira eletrônica em caso de lesão corporal grave. A mulher recebe um celular e monitora. Patrulha Maria da Penha, como eu disse, a cobertura no Rio Grande do Sul não é nem 25% do território do estado. E é uma política extremamente efetiva. Porque aquela patrulheira, e todas as equipes têm no mínimo uma mulher, mas também tem homens, tem o celular da vítima. A vítima fala, Regina. Então a vítima pode mandar um WhatsApp, está numa situação. E quando não manda, tem uma rota que aquela patrulha vai passar na casa da mulher, vai ver como é que está aquela circunstância, etc. E tem também um outro debate que difícil a gente avançar hoje, porque são muitas pautas, que é o que é considerado feminicídio. Veja, nos últimos 10 anos foram quase 50 mil mortes violentas de mulheres. Nem todos foram considerados feminicídios, porque feminicídio é considerado, em geral, violência no interior, né, da família, doméstica ou familiar. Mas não é. Feminicídio também é pela razão de ser mulher.
E muitas vezes fica calculado como morte violenta e não como feminicídio. Então, esse número pode ser ainda maior. Eu estou fazendo esse alerta porque é um tema que nós estamos alertando. Eu até gostaria de ver com a deputada Silvia Cristina justamente por isso, se esses dados que mostram que o estado dela teve um índice mais baixo, se não tem a ver com os registros de não terem sido classificados como feminicídio, só homicídio, né, de uma mulher. Não tenha dúvida que a Fernanda Melchiona falou, ela entrou no ponto, ela foi assertiva no que ela disse. E ainda para complementar o que a nossa deputada falou, nós ainda temos aquela sensação de impunidade. A Lei Maria da Penha já teve vários aperfeiçoamentos, inclusive com a caracterização de crime hediondo. Nós sabemos que nós podemos cessar ali uma das coisas, mas na prática, infelizmente, isso não acontece. Como foi dito aqui, não quero ser repetitiva do que a Fernanda disse, mas se nós temos políticas públicas mais assertivas para que a sensação de impunidade, ela de fato seja banida, aí sim, né, o agressor vai pensar duas vezes e aí, de fato, a gente vai diminuir esse número, porque a sensação de impunidade é tão grande. Não, mas isso não vai acontecer. Ah, mas a Câmara votou, é crime hediondo. Não, nós não vamos levar porque isso na prática não vai acontecer. Não tem policial, não tem delegacia, enfim. Então, esses recursos voltados, especialmente, como Fernanda já disse, levado a sério para a segurança pública, mas especialmente para salvar vidas, que uma vida tem um valor imenso para nós, então eu penso que nós conseguiríamos, de fato, estagnar algo que é tão ruim ainda, os números ruins e as mulheres, infelizmente, sendo vítimas todos os dias e sendo mortas nesse exato momento que nós estamos aqui no Elas Pautam. Inclusive os órfãos, como eu citei anteriormente, porque quase 60% das mulheres vítimas do feminicídio eram mães. Sim. Então ainda tem essa consequência para os filhos, né? De que forma que o Estado está realmente amparando também esses filhos. Do que isso gera para o Estado, né? O quanto que faz com que outras políticas tenham que acontecer para poder acudir aos órfãos, acudir a essas famílias, enfim. Então, não estou querendo tirar o nosso contexto enquanto legisladora. Nós também temos a nossa contrapartida para melhorar esses números, mas as leis já foram muito bem feitas, já foram retalhadas, já foram refeitas, já foram revistas, mas na prática da execução, para que lá na ponta, para que a dona Maria, a dona Catarina, a dona Josefa não seja mais uma vítima de feminicídio ou de estupro, infelizmente nós precisamos melhorar essas práticas de segurança que infelizmente ainda estão aquém do que nós precisamos melhorar para a violência contra as mulheres no Brasil. Agora, deputada Melchiona, tem um levantamento que mostra que pela primeira vez os jovens estão sendo mais machistas, né? Isso daí leva também a esse tipo de cultura de não se importar com a violência contra a mulher? Com certeza, Regina, está tudo interligado, né? A ideia, primeiro assim, essa ideia de que a mulher é propriedade do homem, que é uma ideia extremamente machista, né? Tu vai ver quem são as vítimas, né, de companheiros e ex-companheiros que não aceitaram o final do relacionamento, o argumento é ciúmes. Eu digo argumento que não tem outra que não seja machismo e violência, né, e assassinato. Porque aí diz, não, porque aí o marido estava com ciúmes e matou por ciúmes. Não, matou porque é um machista e um assassino. Mas o argumento é um argumento eivado dessa raiz machista, né? Que obviamente como quando uma justificativa. Claro, como uma justificativa para... E é muito grave que a gente tenha jovens pela primeira vez, né? Como saiu nessa pesquisa, né? Dessa pesquisadora, acho que ela é estadunidense, eu não me lembro a nacionalidade, na BBC. Laura, né? Eu também vi na BBC. É muito grave, porque é uma cultura extremamente violenta. E, ao mesmo tempo, que reproduz violência contra as mulheres e errada, né? Eu sempre digo, né, quando vou nos debates em sala de aula, em escola, institutos federais, o feminismo não é o contrário
do machismo, é a negação do machismo. Nós não queremos que os homens sejam desrespeitados, nós não queremos que os homens sejam violentados, nós não queremos que os homens ganhem menos e nós não queremos uma divisão sexual do papel e do trabalho, que o homem tem que ser o machão que não chora, que não sei o quê, e a mulher tem que ficar restrita ao espaço doméstico e ainda ser considerado propriedade privada. Essa divisão pode ser violenta para ambos. Agora, quando a gente vê homens retroalimentando uma cultura machista e violenta, isso vai ter repercussão lá embaixo, dentro das famílias, dentro da esfera privada. E eu concordo muito com a Silvia quando ela fala da importância das leis, porque o Brasil conquistou, né, Silvia? A Lei Maria da Penha é uma lei boa. Não, é uma lei boa, é uma vitória. A lei do feminicídio é uma lei boa. Então, o problema é ela ser efetivada. Claro que a gente, como operadoras, aqui a gente pode pensar como efetiva mais, né? Como garante orçamento, como... Claro. Mas não, o problema não é a ausência de legislação, é não colocar a vida das mulheres como prioridade. Gestão, não pensar o tema da educação. De que forma também as redes de educação estão integradas nessa campanha contra a violência doméstica e familiar dentro das escolas? Para as meninas, para as crianças e também para os meninos, para formar novos cidadãos, né? Porque o ciclo da violência é muito complexo. Quando eu era vereadora, eu fui vereadora há 10 anos em Porto Alegre, tinha um observatório que via também quem era esse assassino. E veja, 50% dos homens que eram assassinos, que tinham assassinado, cometido feminicídio, já tinham sido denunciados em relacionamentos anteriores por violência doméstica. Então tem uma reincidência grave. E o Estado fez o que nesse meio tempo com esse agressor? Nada. Nada. E aí não é só... Claro, em alguns casos tem que ser privação de liberdade, tem risco, mas às vezes não é só, é grupo reflexivo, é tornozeleira, é um monte de medidas que tu pode pensar entre um risco menor e um risco maior. Mas ao mesmo tempo tu deixar no limbo, sem nenhuma política, pode estar formando e potencializando futuros agressores. Eu não me lembro agora o percentual. Vai de razão e vai fazer. É claro! Eu não me lembro o percentual dos que eram assassinos ou que eram, enfim, cometeram feminicídios e que tinham vindo de famílias que tinham tido violência doméstica e familiar, que tinham crescido naquele ambiente. Então, para ver, agora eu não me lembro o dado, mas me lembro que na época também me deixou assim, olha como o ciclo da violência é complexo, nós precisamos romper esse ciclo da violência. E é para ontem, porque a gente não pode. Hoje vai passar o dia, nós fizemos esse belo debate, quem nos acompanhou, e 4 de nós vão ser assassinados, por serem mulheres, por maridos ou ex-maridos. Porque aqui nós estamos num dado mais baixo, né, Silvia? A gente está pegando o dado que os órgãos chamam de feminicídio. Pode ser maior. Alerta, pode ser maior pela subnotificação. Sim. Deputada Silvia Cristina, eu queria que a senhora falasse também sobre a questão do judiciário, porque depois, né, além da consequência dos órfãos, a gente tem também a consequência de ficar na justiça por anos e as famílias também serem vítimas, né, de não ter sido classificado como feminicídio. A lei, no caso, caberia mais uma lei para exigir uma rapidez maior para tratar dessas questões? Não tenha dúvida. Inclusive, é algo que já está sendo estudado aqui na Câmara para que essas pessoas sejam cuidadas. O bem maior deles foi tirado, que é a mãe. A mãe é o bem maior do seio da família, com todo respeito aos pais. Mas é quem gera, quem está próxima dos filhos. E quando ela falta no seio da família, aí toda uma estrutura ela é abalada. Então é algo também que tem que ser feito, porque aí nós temos um outro problema sério de crianças, adolescentes que podem estar revoltados, não podem estar bem e que com certeza podem causar mais danos ainda para a sociedade por causa dessa revolta de que foi tirado o bem maior, o bem mais precioso na vida dela. Nosso tempo já se encerrou, que pena. Infelizmente, né? Mas eu gostaria das considerações finais, por favor, deputada. Para mim é um prazer estar aqui no Elas Pautam contigo, Regina, com a Silvia Cristina, com vocês. É preciso acabar com a epidemia dos feminicídios, é para ontem, né? E para que isso aconteça, a gente tem que cobrar as autoridades, todas as esferas. O município tem que ter políticas de proteção à vida das mulheres, centro de referência, assistência social, políticas educacionais. O Estado, que é quem garante as delegacias, as equipes especializadas, tem que ter patrulha, tem que ter delegacias especializadas. E a gente vê Brasil afora fechando delegacias especializadas ou não se construindo por falta de orçamento. Não. Depois não dá para chegar na campanha eleitoral e dizer que defende mulher. Tem que abrir delegacia, tem que investir. Acho que é importante a campanha Feminicídio Zero, que o governo lançou. É fundamental que se tenha campanhas contra os feminicídios e precisa vir acompanhado de orçamento. Orçamento substancial para construir Casa da Mulher Brasileira, para ajudar estados e municípios. Então, a gente precisa ter um pacto
pela vida das mulheres. A gente vai fazer esse trabalho e terminamos em novembro. O caso do Rio Grande do Sul, mas eu soube, Silvia, que várias deputadas de outros estados também estão pensando em pegar essa experiência da comissão externa para potencializar a luta que as deputadas já estão fazendo, às vezes, nos estados, mas que fica dificultada pela quantidade de atividades que se tem. A gente está muito focado, vamos visitar vários equipamentos, várias cidades, visitando todas as esferas, judicial, legislativo, executivo, né, para fazer um relatório que faça um diagnóstico, mas, sobretudo, aponte medidas concretas para ajudar a salvar a vida das mulheres gaúchas e apresentar sugestões legislativas para as mulheres brasileiras. Deputada. Regina, muito obrigada, né? Eu sempre gosto de estar aqui no Elas Pautam, que são nós, mulheres na política. É um prazer estar ao lado de Fernanda, que é uma grande deputada, e dizer que nós estamos à disposição, trabalhando firme aqui na Câmara Federal para que nós consigamos aí diminuir esses números, mas, sobretudo, a valorização da vida humana, que em muitos casos, né, está sendo levada de um outro sentido, e nós temos que lutar para cada vida, especialmente as mulheres, de diminuir o feminicídio e os estupros e a violência contra as mulheres. Pode ter certeza que tem o nosso compromisso, meu, de Fernanda e de todas as outras que estão aqui. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço pela participação das senhoras aqui. Eu conversei sobre o aumento dos registros de feminicídio. Foi com a coordenadora da Comissão Externa, deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, e com a deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara. Siga as nossas redes sociais, Instagram, X, TikTok e Facebook. Eu sou Regina Assunção. Agradeço a sua audiência. Até a próxima.